Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. E falar, se inscreve no canal também, dá essa moral, tá? Falar da minha parceira, o XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Vou destacar aqui, hoje tem Fortaleza e Santos. Estão pagando 1,61 na vitória do Fortaleza, 3,72 no empate, 6,7 na vitória do Santos. O link fica no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janelinha, faz o código, o cadastro, na verdade, para me dar uma força. O código promocional é do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na XBET, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado, em 2023. Campeonato Brasileiro começou, né? Tá em curso, 19ª rodada do Brasileirão. Ontem só um jogo, o Botafogo venceu de virada o Internacional por 3-1. O Botafogo segue firme aí para ser campeão brasileiro, né? Botafogo que é uma SAF, tá? E se mostra ser um exemplo de gestão. Para mim, não significa dizer que o Botafogo vai bater campeão todo ano, mas mostra o mínimo de organização, né, de seriedade, de honestidade. E mesmo que não bata campeão, vai ser campeão brasileiro, ao que tudo indica, né? Vai ser campeão brasileiro. Tem muita gente que diz que não, que vai oscilar, vai tropeçar no segundo turno, tem muito chão para rolar, mas está jogando muita bola, né? Então a gente tem que falar do momento, e o momento do Botafogo é bom. Se manter essa organização, consegue se manter distante daquela sequência ruim de queda para a segunda divisão, salários pagos em dia, né? Contratações aí de um outro nível. Então é uma SAF que, mesmo com as minhas críticas com relação à SAF, tem dado certo. Isso é um ponto positivo, é reconhecimento, né? Eu não estou aqui para levantar a bandeira de ser contra só porque eu tenho um ranço, porque eu tenho raiva, porque venderam o Vasco. Não, a gente vai fazer a análise de acordo com o que está acontecendo, e o Botafogo é um bom exemplo, tá? Então venceu ontem e hoje está rolando Atlético Mineiro contra o Bahia, tava 0-0 no primeiro tempo. Jogos que interessam ao Vasco, Atlético Mineiro e Bahia, né? O Bahia tem 19 pontos, é 16º colocado. O América às 16 horas encara o Goiás, né? O América tem 10, é 20º, o Goiás tem 19, é 15º, a América agora com foco total no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza encara o Santos, né? O Fortaleza é 23º, tô botando aqui, é 13º, tem 23 pontos, é 13º. Fortaleza que vem de uma sequência sem vencer, se continuar, logo vai estar figurando lá embaixo, brigando também. Você vê que a distância já não é tão grande, tem 23 pontos. O Santos, por exemplo, tem 18, tá colado, é 17º colocado. O Santos está na zona de rebaixamento. Você vê que não há uma disparidade muito grande com relação ao Fortaleza. Minha folhinha, minha cola dos jogos, ela caiu aqui. Isso acontece nas melhores famílias. Então vou pregar ela aqui de novo e a gente vai seguir o vídeo assim, não tem problema, né? Sem maquiagem. O Corinthians encara o Curitiba. O Curitiba tem 14 pontos, é 18º colocado. Então o Curitiba está na zona de rebaixamento, é o único time que pode ser passado pelo Vasco, né? O Corinthians vencendo o Curitiba e o Vasco vencendo o Bragantino. O Vasco, que tem 12 pontos, vai a 15, passa o Curitiba, já era lanterna, sai da vice-lanterna e vai ali para o 3º time na zona de rebaixamento, né? Então, na verdade, né, se você olhar de cima para baixo, será o 2º time na zona de rebaixamento. E o Vasco encara o Bragantino amanhã às 21 horas. O Vasco tem 12, é 19º colocado. Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Bambu, Medel, Léo e Piton. Jair ou Zé Gabriel, eu acho que ele vai acreditar aí mais no Zé Gabriel, né, para ser o cara ali, para ser o primeiro volante. Marlon Gomes, Paulinho, Orelhano, Gabriel Peck e Sebastião Ferreira. Sebastião Ferreira, eu falei, tem que colocar o Verrete, né? Mas aí um amigo meu, que é ex-jogador, o Canelas, ele me mandou uma mensagem que faz muito sentido. Ele falou: o técnico trouxe o Sebastião Ferreira, trabalharam juntos, então ele não ia fazer uma coisa dessa, chegar um jogador e meter o jogador e tirar o que ele trouxe, né? O que ele vai fazer?
ele vai usar dessa pressão para que o Sebastião Ferreira jogue muito. Fala, ó, tá aí, o cara entrou e fez gol. Então você entra, eu vou te dar a oportunidade, você entra e arrebenta para você continuar como titular, né? Ou ele vai ter a sombra ali do Ferreira para entrar no segundo tempo. E eu concordei aí com o Canelas, né? Acho que acaba jogando uma pressão em cima do Sebastião, valorizando o cara que ele trouxe, e o outro fica ali já para entrar e logo assumir a posição de titular. Bom, o provável time do Bragantino tem Cleito, Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Sorriso, Bruninho e Elinho. Tá aí o provável time do Bragantino, time enjoado, time fazedor de gols e joga ofensivamente, né? Bom, tá aí, né? Um panorama do Campeonato Brasileiro, tá aí as prováveis escalações para o jogo de amanhã. Agora eu quero falar sobre as contratações do Vasco. Está chamando muita atenção a contratação do Payet. Payet chega para o futebol brasileiro com status de grande jogador. Então aí comparando a contratação do Payet com a contratação do Soares, do James Rodrigues, de quem mais é o outro? O Lucas, que está lá no São Paulo. Então ele chega sim como uma grande contratação, não só do Vasco, do futebol brasileiro, né? Para jogar, para fortalecer o produto Campeonato Brasileiro. Aí você pega o Ramon Dias, Medel, Paulinho, Prachetes, Payet, Sebastião e Verratti. Você vê que houve uma mudança total de comportamento da 777 com relação a contratações. E aí a gente vai discutir sobre essa mudança de comportamento e o porquê. Porque a pergunta que eu faço na capa desse vídeo é: por que não fizeram isso antes? Qual é a mudança de comportamento? Salários mais altos, né? É um perfil. E a outra mudança de comportamento, profissionais mais experientes. Uma das coisas que a gente mais questionou lá no início da montagem do elenco. Porque profissionais mais experientes, os jogadores mais experientes, a empresa não está visando lucro, ela não está visando revenda. Ela mudou o comportamento por causa da situação que eles colocaram o Vasco. Bom, estou editando o vídeo aqui, vendo, tá intervalo aí o jogo do Atlético Mineiro com o Bahia, tá 0-0. Bom, eu lembrei de uma coisa, o Paulo Brax, o senhor Luiz Melo, executivos da 777, você vai lembrar, várias vezes eles falaram que não iriam contratar medalhões, não era o perfil da empresa, não iam trazer grandes contratações. A gente reclamou, fez vídeo xingando um monte de vezes, né? E agora você vê que eles mudaram de ideia, mudaram o comportamento, passam a trazer não só o técnico, que é medalhão, um dos maiores campeões na Argentina, como traz também um jogador de Liga dos Campeões, um jogador de seleção francesa. Então mudou o Medel também, um jogador de seleção chilena, e mais velhos, mais experientes, mudou completamente o perfil, porque o desespero bateu. Uma SAF, uma empresa, ela vai visar lucro sempre. E esse foi o grande erro da 777. Ela não visou um time competitivo para arrebentar no Campeonato Brasileiro. A ideia deles era montar um time que não ficasse na zona de rebaixamento ou ali brigando para não cair, fosse meio de tabela. Essa, inclusive, era a narrativa dos jornalistas. Não, se for ali 12º, 11º, 13º, já tá ótimo. Se ficar ali no meio de tabela, só de não cair para a segunda divisão no primeiro ano, tá maravilhoso. E aí, com esse discurso vendido por jornalista, a empresa ela já tinha uma estratégia. Era comprar jogadores com potencial de revenda. Jovens com potencial de revenda. Acertou em algumas contratações, como os goleiros, o Léo Pelé, como a gente falou, né? O Jair. E aí depois escambou para comprar um monte de aposta, jogadores jovens, para poderem serem revendidos, cagando para o Campeonato Brasileiro, entrando em uma competição que seria a competição mais importante do Vasco no ano, com a menor média de idade no Campeonato Brasileiro, com uma soberba de achar que, bota esses jogadores aí com 40%, 50% do elenco que jogou a Série B, que é o que aconteceu. Você tinha jogadores da base para resolver a situação do Vasco. E esse time vai dar conta, a gente vai revender alguns jogadores, fica ali longe da zona de rebaixamento, mas também não classifica para nada de importante, né? Talvez busque uma Sul-Americana e tá ótimo. Era essa a ideia da empresa.
Só que esse tiro, ele saiu pela culatra, né? O Vasco não conseguiu performar no Campeonato Brasileiro, os jovens não seguraram a pressão, Orediano, Peck, Figueiredo, Marlon Gomes, Cocão, o próprio Pumita, né? Sumiu, o Piton, enfim, acabou que o Pedro Raul, que também não suportou a pressão. Então, a estratégia da empresa foi visar lucro, comprar jogadores para serem revendidos. Ah, por que agora mudou o perfil? Porque a água bateu no pescoço, né? E aí, se o Vasco cai para a segunda divisão, a empresa que visa lucro, ela vai realmente ver que deu um tiro no pé. Por quê? Porque vão perder receita com queda para a segunda divisão, vão deixar de ganhar a cota de TV de primeira divisão, vão perder sócio, vão perder ou vai desvalorizar o ativo, que é o que eles mais estão interessados, que é a venda de jogador. E o mais importante de tudo isso, tem a questão também política. Se eles caem para a segunda divisão com esse time meia boca que eles montaram, com certeza uma revolta ia colocar lá na direção do Vasco político ou um gestor de oposição. E esse gestor ia fazer um levantamento, como todos estão ameaçando, do contrato para ver se tem algo de errado e rescindir esse contrato com a 777. Aí logo, o que eles fizeram? Mudaram o perfil com o CEO, né? Porque o erro já começou aí, com o CEO que eles deixaram. Depois, com o executivo que eles trouxeram, que era um amador também no mercado. E aí o Maurício Barbieri, que era outro técnico mais do mesmo, um pau mandado, um funcionário, como eu falei, quando ele foi contratado, e um monte de gente ficou me xingando, dizendo que eu estava torcendo contra o Vasco. E aí, eles mandam o CEO, ou tiram o CEO da Vassaf, né? Dão uma promoção para ele, mandam o Maurício Barbieri embora e mudam completamente o perfil de contratação. Passam aí ao mercado buscar jogadores com salários mais altos e mais velhos para poder encorpar o time. Quem disse isso foi o próprio Paulo Brax, que eles detectaram que o elenco era muito jovem, que precisava de jogadores mais experientes. Então é isso, a gente está aí com 80% de chance de cair para a segunda divisão, embora muita gente acredite que dá para sair, e dá para sair mesmo, dá para você pegar uma sequência de vitórias e sair, mas é muito complicado, porque um brasileiro no segundo turno que promete ser muito competitivo, e o Vasco precisa vencer 1 a cada 2 jogos. E aí enfiaram o Vasco nessa situação, agora tentam trazer de volta uma esperança para o torcedor com contratações que deveriam ter sido pensadas ou feitas lá no início da temporada, quando eles lançaram um projeto, um plano para ganhar dinheiro e não para ser competitivo. Essa é a realidade que muito jornalista não vai contar para você. Estão tentando agora salvar o Vasco, não porque estão preocupados com a torcida, não porque estão preocupados com o Vasco cair para a segunda divisão de novo, é porque estão preocupados com o bolso. Vai ser muito prejuízo o Vasco na segunda divisão, principalmente com esse elenco caro, né? E com as receitas que ele tem para receber. Até porque eu continuo dizendo que dinheiro da 777 não existe, não entrou no Vasco da Gama. Minha opinião, deixa a sua opinião, desejar para você um Dia dos Pais maravilhoso, um fim de semana abençoado. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.